Pessoal, Atlético 2, Cuiabá 0, um jogo em que o Atlético se impôs tecnicamente. Taticamente, o Atlético teve dificuldades e também emocionalmente o Atlético teve momentos de muito nervosismo. Claro que um fator desse nervosismo é amplamente justificado. A arbitragem do jogo de hoje foi muito complicada. O lance do Vidal é um lance que você precisa ir na lupa para fazer alguma avaliação. Não sei se era caso para anulação do gol. Tem um lance do Fernandinho pouco citado, que para mim ele sofre uma carga, não sei se foi na linha ou foi fora, mas é uma falta que não foi marcada e é um lance decisivo também do jogo, sem contar a irritação que ele fez, sem critério para as faltas e tal. Mas o Atlético também se enervou no primeiro tempo em especial pela dificuldade na construção de jogadas. Ficou claro desde o primeiro lance do jogo, dessa vez dá para dizer que é o primeiro lance mesmo, que o Atlético tinha que apostar hoje na bola lançada, na inversão de jogo de um lado para o outro. Começou no primeiro lance com o Fernandinho lançando o Canóbio. No segundo, o Fernandinho lançou o Kelvin. E a partir daí o Atlético mostrou o caminho que deveria seguir no primeiro tempo. Mas aí, o nervosismo, erros de passe, dificuldades táticas levaram o Atlético a só marcar o gol na reta final do primeiro tempo, numa inversão de bola, né? O lance do Kelvin para o Canóbio nas costas do Alisson, que era um zagueiro jogando pela lateral direita, abriu o placar. Primeiro tempo, para mim, tem um ponto que vale muito a nossa discussão. Você deve ter percebido que muita gente elogia o Vidal, muita gente critica o Vidal. O Vidal tem opiniões bem distintas. Mas hoje, olhando de perto, mais de perto hoje aqui na Arena da Baixada, ficou muito claro que o Vidal joga numa função que ele nunca jogou na carreira. O Vidal fica mais adiantado como um ponta de lança recebendo a bola de costas para o gol. O Vidal sempre foi um jogador de projeção, de muita marcação e de projeção ofensiva. Aí sim, na base da vontade e também da qualidade. Quando ele começa a fazer isso, né, passando ali dos 30 do primeiro tempo, o Atlético cresce como um todo. E quando ele sai já como um dos destaques do jogo. Por quê? Porque ele passou a jogar num jeito um pouco mais perto do ideal dele. Os técnicos adoram falar de movimentos antinaturais, árbitros também gostam de falar de movimentos antinaturais. Esse movimento do Vidal, jogando de costas para o gol, é absolutamente antinatural para a carreira dele. É só a gente pensar, o Vidal nunca foi ponta de lança. Quando ele faz o gol anulado, ele está ali na frente, mas ali é uma marcação de saída de jogo. Nisso ele é muito eficiente. O Atlético voltou com o Coelho no lugar do Vitor Bueno apagado no jogo. O Coelho tentando explorar o corredor, né, que é o Atlético forçando a jogada de lado de campo, principalmente com o Coelho e também com o Kelvin pela direita. E o Canóbio numa posição um pouco diferente, um pouco como meia, um pouco como atacante. Prova da versatilidade dele, mas é aquela velha história. Quem é versátil, que joga um dia na ponta, joga um dia no meio, joga um dia na lateral, um dia vai acabar ficando no banco porque ele não é especialista em nenhuma posição. E acho que o Canóbio precisa ser preservado como a sua posição ofensiva. Ele é muito útil, muito tático, como disse o Wesley Carvalho, mas ele é um atacante. Ele precisa ficar mais perto do gol e ele se encaixou bem com o Vitor Roque. Muita gente também falando sobre o Vitor. Realmente ele não vive um bom momento. Fez gol contra o Bolívar, é verdade, mas ele não vive um bom momento. Mas não acho que seja nada porque já está vendido para o Barcelona e tal. Ele só não vive um bom momento. É bom lembrar que ele é um jogador de 18 anos e que naturalmente jogadores na idade dele vão alternar bons e maus momentos. O segundo gol do Atlético seria o do Vidal, mas não foi e acabou sendo o do Zapelli. O Zapelli não estava achando o lugar dele em campo. Ele joga mais caindo para a esquerda, tanto que em dados momentos você viu ele aparecendo mais para o lado até para fazer uma jogada com o Coelho. Mas no final das contas ele fez o gol ali pelo meio com muita tranquilidade, fazendo o segundo gol do Atlético sobre o Cuiabá. Uma vitória justa porque o Atlético tecnicamente se impôs, mas o Atlético ainda tem ajustes táticos muito necessários. E o Wesley Carvalho, ele precisa dar uma estudada melhor em como dar entrevista. Não é necessário, por 3 oportunidades, ele numa entrevista coletiva com repórteres aí de rádios, de sites, de televisões, ficar falando que ele sabe muito, que ele é um baita treinador, até de uma forma ali
que ficou até um pouco constrangedor ali quando ele fez a resposta sobre uma pergunta do Vincenzo, da Jovem Pan, sobre o Canóbio. O fundamental é trabalhar direito. Trabalhando direito, o Atlético luta pelo G4. E trabalhando melhor taticamente, isso talvez seja até mais fácil de acontecer. O Atlético é candidato ao G4, sim, terminou o primeiro turno no G6, mas tem que ter mais regularidade a partir de agora. Não contar somente com a técnica, que é fundamental, mas também com organização, o que andou faltando nas últimas partidas. Um abraço!